O ministro da Economia, Paulo Guedes, participa de audiência na Comissão Especial da Reforma da Previdência. A repórter Caroline Aguiar acompanha a sessão desde o início e tem informações. Boa noite, Caroline. Na última vez que o ministro Guedes esteve aí na Câmara exatamente para falar sobre aposentadoria, houve problemas e graves. Como é que está decorrendo a sessão hoje? Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Bom, já são mais de 5 horas de sessão e até agora há pouco estava tudo bem, mas parece que é regra, né? Quando o ministro Paulo Guedes vem aqui, sempre tem alguma provocação e alguma confusão. Ele foi provocado ali por alguns parlamentares da oposição e respondeu: eu já sei como é que funciona. Depois de 6 horas começa a baixaria e os ataques, mas eu não vou cair. Ele, inclusive, citou que estão fazendo buscas na internet com o nome dele, procurando coisas sobre ele, que ele está sendo, inclusive, acusado de crime de responsabilidade, mas disse que não ia cair nessa provocação. Mas só essa fala do ministro já foi suficiente para causar ali um certo tumulto na confusão na comissão. Agora há pouco, o deputado José Guimarães, que foi citado por Paulo Guedes como com dinheiro na cueca, estava respondendo Paulo Guedes. Então é esse o clima que a gente tem nesse momento. Mas até agora tudo tinha corrido bem, porque dessa vez o governo se organizou. A liderança do governo aqui na Câmara pediu que os partidos que apoiam a reforma da Previdência viessem aqui na comissão para poder defender o texto e também fazer eventuais perguntas. E esses partidos são que a gente chama de partidos do centrão, são de centro e direita. Então a gente teve uma sensação de mais calmaria, porque a gente tinha ali um defendendo e um atacando intercaladamente. Mas hoje o dia também foi de uma ofensiva junto com os governadores, que vão ser peças importantes nessa votação. A gente vai entender melhor na reportagem. Os governadores foram convidados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tratar da repartição de recursos da União entre os estados e municípios. Mas, com a presença dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e de Jair Bolsonaro, eles saíram com um pedido de apoio à reforma da Previdência. O governo está aberto aos senhores para o diálogo. Temos problemas que são comuns, outros não, mas temos que ceder um dado momento, né, para poder ganhar lá na frente. Se todo mundo agir com esse espírito, o Brasil sai da situação que se encontra. Os governadores ainda tinham a expectativa de que a equipe econômica apresentasse um programa de recuperação fiscal para os estados endividados, o que também não aconteceu. Que seria exatamente os estados terem um socorro imediato para saírem dessa situação de constrangimento, com atraso de folha que nós já recebemos, com situações que são aqueles gastos continuados que nós temos que manter o custeio da máquina. O apoio dos governadores à reforma da Previdência é fundamental para que haja os 308 votos necessários para a aprovação do texto no Congresso. Mas alguns deles não querem estar atrelados a uma proposta tão impopular. E outros não desejam que as novas regras da aposentadoria valham também para os estados. Mas, por outro lado, o governo argumenta que só será possível fazer as outras reformas pedidas pelos governadores depois da aprovação da reforma da Previdência. No que se refere à reforma da Previdência, é claro que nós não aceitamos uma abordagem de chantagem. É uma abordagem que se transforme isto num toma lá da cá, porque são temas diferentes. Primeiro, não tem barganha. Esse é um governo que não barganha com ninguém. E é um governo que fala franco, direto e objetivo. Não tem negociação nenhuma. Depois do café da manhã com os governadores, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é um dos principais articuladores da reforma da Previdência, continuou as negociações num almoço com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Os dois ainda seguiram juntos para a comissão especial que discute a proposta. O gesto de apoio foi uma forma de evitar os constrangimentos que ocorreram na última vez que Guedes esteve no Congresso. O ministro argumentou que o atual sistema da Previdência já está falido e que a situação vai piorar por causa do envelhecimento da população. Isso é 7 vezes mais do que nós gastamos com educação, que são os jovens, que é o futuro. Isso é 4 vezes mais do que nós gastamos com saúde. E isso é 3 vezes mais do que educação, saúde e segurança pública somados. O gasto com os inativos está crescendo muito mais rapidamente, em alguns estados já está maior do que o próprio gasto com os ativos. Isso é uma ameaça, é um buraco fiscal que ameaça